tudo bem? Hoje nós vamos fazer esse lindo chaveiro de feltro e eu vou explicar para vocês passo a passo como fazer o ponto caseado por toda a volta dele, tá bom? Vamos começar. Olha só, esse aqui é o chaveiro de feltro e aqui nós temos o ponto caseado que eu fiz durante toda a volta dele, tá? Aqui eu coloquei fita de cetim para fazer a função do chaveiro aqui, com a argolinha. Aqui com esses detalhezinhos de miçangas. E eu vou passar os materiais direitinho agora. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de feltro da cor desejada. Esse aqui que eu tô usando, que eu vou usar aqui no vídeo, é da cor amarela, mas vocês podem escolher da cor que vocês quiserem. O tamanho do coração aqui que eu cortei é um coração simples, gente. Vocês podem pegar na internet o desenho mesmo, tá? O tamanho que eu cortei, olha só, daqui da pontinha até embaixo tem 5,5 centímetros e daqui do topo até a ponta tem 7 centímetros, tá bom? Então, vocês podem medir direitinho pra ficar do mesmo tamanho que eu fiz ou fazer de outros tamanhos também, tá? Então, ó, 5,5 centímetros e 7 centímetros aqui dos dois topos aqui do coração. Então, eu vou precisar de 2 feltros cortados nesse tamanho, tá? Então, basicamente, vocês vão precisar de uns 11 centímetros de feltro por 14 para poder cortar nesse tamanho bonitinho aqui. Nós vamos precisar também de miçangas, 10 miçangas número 5, eu tô usando a prateada, aqui, tá? Pra fazer as duas florzinhas das laterais. E também 2 miçanguinhas bem pequenininhas, do tamanho 2, se eu não me engano. Ou 1, de tão pequenininha que ela é, tá? Pra fazer o miolinho das flores. Então, eu vou precisar de 10 miçangas maiores, tamanho número 5, e 2 tamanho menor. Olha a diferença do tamanho das miçangas, tá? Se vocês não tiverem esse tamanho, tiverem outros tamanhos, também não tem problema. Argola de chaveiro. Vou precisar somente da argola, porque eu vou usar fita de cetim para fazer a função do que seria a correntinha do chaveiro, né? Então, só vou precisar mesmo da argola. Vou precisar também de linha de bordado, eu vou utilizar. Essa aqui tem a textura aqui, ó, de 118. É uma linha bem fininha, que normalmente é usada para bordado. Ou, se preferirem também, o fio de pesponto também dá para fazer o caseado e costurar as contas na peça tranquilamente, tá, gente? Então, vocês podem usar ou uma ou a outra, ou então as duas mesmo. Eu vou usar as duas. Eu vou fazer esse chaveiro com a cor azul para poder mostrar para vocês direitinho como que faz o ponto, tá? E esse aqui eu vou usar para costurar as pedrinhas no chaveiro. Vou precisar também de agulha de costura um pouquinho mais grossa para fazer o caseado e agulha de costura bem fininha para eu conseguir passar as miçangas pelo chaveiro. Olha só, gente, a diferença das agulhas, tá? Vou precisar também, aqui eu tô usando 5 centímetros de fita de cetim.
a fita número 1, tá? É aquela que tem 7 milímetros, porque a gente vai fazer a parte de cima do chaveiro aqui, ó, gente, tá? Então, eu vou precisar só de 5 centímetros de fita pra eu colocar aqui no nosso chaveirinho, tá bom? E tesoura. Eu vou precisar também de enchimento acrílico, tá bom, gente? O enchimento acrílico pra gente poder encher o nosso chaveirinho, ó. Pode ser um enchimento da preferência de vocês, tá? Não tem um nome exato, um tipo exato de enchimento. Mas é um enchimento acrílico normal, de boneca, de peças assim, mais cheinhas, tá? E esses são os materiais pra gente fazer o nosso chaveiro. Como eu já disse anteriormente, eu cortei o feltro 5 centímetros e meio aqui e aqui 7 centímetros da distância da pontinha de baixo até o topo de cima e, como eu disse, 5 centímetros e meio dessa pontinha do coração até aqui embaixo. Eu corto 2, tá? Pra gente poder fazer o chaveiro. Eu vou pegar primeiro eu vou pegar minha agulhinha menor, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar somente dos feltros cortados. Pra cortar o feltro, gente, é normal, é só você pegar o molde de vocês. Eu coloquei o molde no papelão simples, a gente coloca no feltro, né? O feltro você compra também por metro. Risca bonitinho, pode riscar com caneta mesmo, não tem problema, ou lápis. Risca e corta. A única questão é você cortar sem deixar aparecer o risco que vocês fizeram, tá? Então, corta pra dentro do risquinho que vocês fizerem do molde, tá bom? Ó. Aí vocês cortam 2 e a gente, por enquanto, vai utilizar somente um. Então, nós vamos pegar a nossa agulhinha, a menor, pra costurar. Eu vou pegar a linha aqui de pesponto. Vocês podem usar a linha de bordado também nessa parte, tá? Vai ser a gosto de vocês, de acordo com o que vocês vão preferir trabalhar. Nós vamos pegar a linha, passar aqui na agulha. Pra gente poder começar a fazer a peça, tá bom? Passei a minha linha aqui, não preciso usar ela dupla, tá, gente? Então, eu vou dar só um nozinho aqui na ponta, com um fio só mesmo, porque é só pra eu costurar as miçangas. A gente vai costurar as miçangas primeiro, porque senão a gente não vai ter onde fazer o nó depois pra finalizar a peça. Tá? Que aí a gente vai fazer, por exemplo, a gente vai colocar as miçangas do chaveiro. Se a gente coloca depois de terminar ele, a gente não tem onde colocar o nozinho, não tem onde esconder o nozinho. Então, ele vai ficar muito aparente na peça, aí não dá certo. Então, a gente tem que deixar ele, essa parte de pregar as miçangas, a gente já tem que deixar pronto antes de fazer todo o processo, tá? Então, eu tô aqui com o meu feltro, eu vou entrar aqui no meio, bem no meio aqui do coração, pode ser um pouquinho mais pra baixo. Essa parte, gente, vocês podem fazer da forma como vocês quiserem. Eu só coloquei 2 florzinhas de miçangas, mas vocês podem colocar mais aqui, pode pôr mais uma embaixo, se quiser, pode fazer outro tipo de decoração. Eu só tô mostrando a forma como eu fiz. Então, eu vou começar com a miçanguinha menor, que é uma mini pérola de
imita a pérola, né, gente? Porque pérola de verdade aqui sai muito caro, mas se vocês quiserem usar também, não tem problema. Então, eu coloquei aqui no centro. O que eu vou fazer? Eu vou entrar bem pertinho aqui e vou sair aqui no topo, pra cima aqui da miçanga. A gente puxa bem aqui. Vocês podem dar mais que uma voltinha, tá? Pra ficar bem preso. Vocês podem passar novamente. E agora a gente vai colocar a maior. Mais uma vez a gente vai passar, deixa eu mostrar aqui de pertinho. A gente vai passar aqui, bem pertinho de onde a gente começou. Vai dar um pequeno espaço, ó. E vai puxar o fio. Às vezes acontece do fio enroscar assim, mas a gente puxa bem pra ele ficar certinho. Agora a gente vai pegar o outro. Nós vamos aqui desse lado aqui, nós vamos continuar aqui do mesmo jeitinho, ó, bem pertinho aqui do final. A gente entra e sai um pouquinho pra frente, sempre fazendo pela volta da miçanga menor. Puxa bem, pra não deixar o fio aparecendo muito. Nós vamos pegar mais uma. São 5 para cada florzinha. Mais uma vez a gente vai passar. Isso a gente vai fazer até dar 5 miçangas aqui pela volta da miçanguinha menor, tá? Então, a gente vai entrar aqui no último. Ó, puxa bem. Eu vou pegar o último aqui dessa flor. Aqui. E a florzinha tá pronta. Puxa bem aqui o último. Agora a gente vai passar pro outro lado e vai fazer a mesma coisa, tá? Não precisa arrematar o fio aqui por enquanto, porque a gente ainda vai utilizar. Que é pra facilitar fazer a peça, pra não precisar ficar arrematando toda hora. Então, a gente vem aqui no meio também, do lado esquerdo, puxa o fio e vou fazer a mesma. Ó, gente, só toma cuidado pra não repuxar, tá? Deixa ele puxadinho, mas certinho aqui no feltro. E a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Do mesmo jeitinho. Cheguei aqui na última miçanga também dessa flor aqui desse lado. Então, ó, eu vou explicar pra vocês como eu vou arrematar. Eu vou levar o fio aqui pra trás, puxo bem a linha pra não deixar ele muito aparente na peça, e é assim que vai ficar, tá? Aqui atrás a gente vai dar 2 nozinhos simples aqui no meio da flor para não ficar aparecendo a sombra do nó na peça, tá bom, gente? Então, ó, vou puxar bem o fio aqui para facilitar de não ficar, ó, solto aqui na frente, tá vendo? Então, puxa bem o fiozinho atrás nessa hora
para não deixar realmente a florzinha solta aqui, frouxa, vamos dizer, tá? Para ficar certinha na posição dela. Então puxa bem o fio na hora que vocês forem levar para trás aqui e dou mais um nozinho simples de costura. E vou cortar. Tá pronta a decoração do chaveiro. O que eu vou fazer agora? A gente vai unir as duas partes de feltro e nós vamos começar a fazer o ponto caseado. Nesse caso, eu usaria o mesmo fio aqui, da mesma cor, para fazer o caseadinho do chaveiro, tá? Ó, ele é douradinho, ele dá um destaque para a peça, mas não fica muito gritante, nem muito chamativo. Mas para mostrar para vocês como que faz direitinho o ponto caseado, eu vou utilizar o fio na cor azul para ficar bem visível no vídeo, tá? Então vocês vão cortar, como eu vou usar fio duplo, vocês vão cortar um fio bem comprido, porque eu preciso dele para fazer toda a volta. Se caso não for o suficiente, a gente tem como emendar. O ponto caseado é bem tranquilo com relação a isso. Então, ó, tô colocando o fio na agulha, agora eu vou usar a agulha maior, a menorzinha eu vou deixar de lado, porque eu não vou precisar mais dela. E eu vou colocar aqui o fio na agulha. Pra gente começar a fazer o ponto caseado. Puxa bem até encontrar a outra pontinha da linha. E vou fazer um nozinho simples aqui. Pra gente começar. Pra gente fazer o ponto caseado, nesse caso, como eu vou usar no chaveiro aqui a fita de cetim, eu não vou começar do meio, eu vou começar mais pra frente, tá? Então, eu vou começar daqui de cima. Eu vou entrar aqui entre um e outro, que eu cortei, né? Vou deixar uma distância mais ou menos de meio centímetro aqui, tá? E vou puxar. Eu tenho que deixar esse fio aqui, o nozinho, pra dentro da peça, pra ele não aparecer, ó. Então, eu tenho que deixar ele aqui por dentro, tá bom? Então, ó, meio centímetro de distância entre o topo e aqui pra dentro da peça. Então, eu vou entrar agora aqui por trás do feltro, pegando os dois, tá? Porque é assim que a gente faz o caseado como ponto decorativo e ao mesmo tempo ele costura, ele fecha a peça. E vou entrar aqui como se fosse um nó. Esse é só pra fazer o primeiro, tá, gente? Não é, o ponto caseado não é bem assim. É só o primeiro pontinho mesmo pra deixar o nozinho aqui, ó. Tá? E agora a gente vai manter o fio sempre pro lado esquerdo, para facilitar fazer a volta do ponto caseado. Então, olha só, deixo mais ou menos meio centímetro aqui também de distância, venho aqui com a agulha na mesma direção que eu vim aqui na parte de baixo do pontinho anterior, tá? E vou passar aqui, gente, ó, a agulha, eu tenho que passar na frente da linha, tá? Pegando as duas pontas, ó, a gente passa assim. E eu puxo. Olha só como vai ficar.
Esse aqui é o ponto caseado, tá? Ele tá um pouquinho mais pra cima, porque eu acabei pegando aqui no vídeo um pouquinho mais pra cima o ponto, e porque aqui a gente tá subindo essa parte gordinha do coração, tá? Mas sempre pega ele na mesma direção, tá bom? E assim eu vou seguir por toda a volta, até eu chegar mais ou menos aqui no meio do coração, tá? Então, ó, vou explicar mais uma vez. Eu vou entrar aqui mais ou menos a meio centímetro de distância, tanto do pontinho anterior quanto do topo do chaveiro. Passo a agulha por cima do fio aqui, gente, formando uma argolinha, e eu puxo. E esse é o ponto caseado. E nós vamos fazer isso por toda a volta, tá? Eu tenho uma diquinha especial que é assim: enquanto você ainda tá aprendendo a fazer a peça, faça no seu dedo indicador na mão esquerda 2 pontinhos com meio centímetro de distância com uma caneta. Um pontinho aqui e o outro do ladinho, pontinho simples, normal. Pega, marca aqui com a caneta no dedo, e aí toda vez que vocês forem fazer o ponto caseado, vocês colocam o dedo e marca aqui direitinho aqui o pontinho anterior com o próximo ponto, tá? Mais ou menos do jeitinho que eu tô aqui mostrando, ó. Meu pontinho da caneta iria estar um aqui e o outro aqui, para vocês saberem a distância certinha de entre cada pontinho caseado. Deixa sempre o fio para trás da agulha virado pro lado esquerdo. A gente entra e vai puxar aqui, tá? Até formar caseadinho. Olha só como fica atrás. Então, nós vamos fazer isso por toda a volta até chegar aqui no último. Nas quinas, né, no caso que é a única quina que tem aqui é essa pontinha, o que nós vamos fazer? A gente vai entrar, por exemplo, aqui, fazer um caseado, assim como tá aqui bonitinho, e façam o possível para pegar certinho aqui, ó, o próximo, bem no meinho, porque assim a peça vai ficar, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, no meu anterior, e assim a peça vai ficar, tá vendo? A marquinha bem no meio da pontinha do coração. Então, ó, o anterior aqui, a meio centímetro de distância dele, e o próximo também. Aqui o tamanho do caseado vai acompanhar a forma do chaveiro, tá? Então, vocês vão fazer ele de acordo com o tamanho para se adequar, de acordo com a forma do chaveiro, perdão, para se adequar direitinho ao desenho que eu quero dar do coração aqui, tá? A gente vai fazer toda essa voltinha até chegar mais ou menos aqui, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui a volta completa, é só seguir do mesmo jeitinho que eu expliquei, tá? A gente vai entrar, se você nunca fez o ponto caseado, faça aquela dica que eu expliquei para vocês dos 2 pontinhos com a caneta no dedo, para facilitar. Então, ó, do mesmo jeitinho, vou entrar pegando os 2 feltros aqui, deixa o fio anterior para trás da agulha e a gente puxa. Ó, é só isso, ponto caseado, gente. E aí vocês vão fazer por toda a volta. Eu vou mostrar agora como ele fica e depois, no próximo vídeo, eu vou explicar como a gente vai colocar a fita com a argola no chaveiro e fazer o ponto caseado para que ele fique desse jeitinho, ó, o caseado embutido, para que ele fique exatamente dessa forma aqui, sem perceber que eu preguei a fita aqui com a argola.
Ó, ele fica o caseado certinho, mas tem um truque especial que eu vou explicar pra vocês no próximo vídeo. Então, eu vou pular aqui pra parte onde eu vou chegar aqui do outro lado e já eu volto. Cheguei aqui do outro lado da peça, do mesmo jeitinho que eu expliquei no início, fiz os pontos caseados. Aqui, agora com essa aberturinha, a gente enche, tá? Ó, deixa eu só mostrar aqui o ponto aqui, ó, como eu falei aqui na quina, faz bem na pontinha pra ele ficar com o desenho certinho do coração, porque senão ele fica repuxado e não vai ficar legal. A parte de trás fica do mesmo jeitinho, ó, tá? Então agora a gente vai encher com enchimento acrílico, enche bonitinho aqui, todo o coração, não esquece de nenhuma parte, tá, gente? Enche direitinho. A gente vai encher por todo o coração aqui, não esquece de nenhum pedacinho, porque senão ele vai ficar murchinho e não vai ficar legal, tá? Enche bem, pode encher bem. Tá bem cheinho aqui o meu. E aí a gente vai segurar aqui direitinho e nós vamos continuar o ponto caseado até essa parte aqui, ó. Até chegar bem pertinho do meio, tá? E aí no próximo vídeo eu explico pra vocês como fazer o ponto caseado embutido pra finalizar a peça, tá bom? Ó. Vou continuar aqui até chegar mais ou menos nesse ponto aqui, tá? Ó, mais uma vez só para explicar direitinho, a gente passa aqui a agulha por dentro do fio e puxa. Ó, dá a distância do meio centímetro. Aqui mantém apertando bem o feltro aqui com a mão esquerda, por causa do enchimento, para ele não dificultar vocês de terminar a peça aqui, né? Porque ele fica cheinho, pode ser um pouquinho mais complicado para continuar. Ó, puxa. E aí a gente chegou mais ou menos onde eu queria, tá? Que é o momento que a gente vai colocar a fita com a argola de chaveiro. Mas isso eu vou explicar no próximo vídeo, tá bom? Essa foi a aula de hoje. Essa foi a aula de hoje. No próximo eu vou explicar direitinho como a gente finaliza a nossa peça fazendo o caseado embutido aqui na fita de cetim. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido direitinho como fazer o ponto caseado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por me acompanhar mais uma vez. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um beijo grande. A minha loja virtual está na descrição desse vídeo, tá? A receita também. E conheça as minhas redes sociais, tá bom? Um beijo mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.